Olá pessoal, galerinha do terceiro ano, que bom estar aqui com vocês, mais uma aula. Pessoal, esse bimestre nós vamos trabalhar eletromagnetismo, tá bom? No bimestre passado nós vimos algumas coisas sobre eletrostática e eletrodinâmica, tá? Estudamos as cargas elétricas. Tá? Na eletrostática, o movimento das cargas não é porque é estático, porque é parado, as cargas estão paradas, mas as cargas elas estão em movimento desordenado. Tá? A eletrostática, as cargas elétricas elas estão no movimento desordenado. Beleza? Então nós vimos a questão de atração, repulsão, cargas elétricas de sinais iguais se repeliam, né? Cargas elétricas de sinais diferentes elas se atraíam, né? Nós calculamos pela força da lei de Coulomb, né? Que F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre B ao quadrado, a distância entre as cargas ao quadrado. Nós vimos também sobre a questão de processos de eletrização, né? Nós temos aí três processos de eletrização: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução, tá bom? Nós vimos isso, tá? E aí depois passou para eletrodinâmica, onde agora minhas cargas elétricas elas não estão em movimento desordenado. Agora, na eletrodinâmica, minhas cargas dentro do condutor elas têm um movimento, um fluxo, elas têm um sentido. Tá? E aí nós vimos a questão dos principais elementos do circuito, que são os resistores, a corrente, e a tensão, tá? Esses aí são alguns elementos do nosso circuito, tá? Então, corrente, o que é corrente? A corrente é o fluxo das minhas cargas elétricas dentro de um condutor, né, num sentido. Tá? Aquilo que vai ligar o nosso aparelho, né? Aquilo que vai fazer o nosso aparelho funcionar ali, carregar, está tendo uma corrente dentro do condutor. Tá? Sem a corrente, os elétrons, as cargas elétricas, elas têm um movimento desordenado. Mas para ter essa corrente, a gente precisa da tensão, porque é a tensão que impulsiona, a tensão que empurra essas cargas elétricas em movimento retilíneo ali, né, dentro do condutor, tá, galera? E a resistência, tá falando sobre resistência. A resistência é aquilo que impede a passagem do fluxo de carga, né? Nós trabalhamos também ainda em sala de aula a questão de fios com tola, né, mais grosso, tem um fluxo melhor de corrente. Fios finos tem um fluxo ruim para a corrente, tá? Trabalhamos também, falamos um pouquinho sobre a questão de os fios longos, você vai gastar mais energia, tá? Então foi mais ou menos aqui a questão da eletrostática e eletrodinâmica, tá? Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre o eletromagnetismo, tá? O eletromagnetismo. Gente, esse termo magnetismo, ele provém de uma região da Magnésia, tá? Uma antiga cidade que tinha ali na Ásia Menor, aonde mais ou menos aí há 2000 anos atrás, os homens descobriram uma rocha diferente, uma rocha que ela tinha uma propriedade diferente, tá? Essas rochas chamadas de ímãs, elas tinham o poder de atrair pequenos fragmentos de terra.
de ferro, tá? E elas eram encontradas em rochas, debaixo da terra, e elas tinham o poder de atrair pequenos fragmentos de terra. Segundo a história, fala que no século XII os chineses eles utilizavam essas rochas como agulhas de bússola para melhorar a sua navegação, tá? Mas falando de eletromagnetismo, falando de ímã, vamos analisar aqui um ímã. Deixa eu fazer aqui um desenho, eu sou péssimo no desenho, vou fazer de outro jeito. Eu tenho aqui um ímã, tá? Eu tenho um ímã, imagina aqui que ele está cortado. Então aqui, ó, eu tenho um ímã com dois polos, um polo norte e um polo sul, tá? Gente, esses polos eles têm propriedades diferentes, tá? Ele tem aí o polo sul, ele sempre vai atrair o polo oposto, que é o polo norte, beleza? O polo sul sempre vai atrair o polo norte, tá? Os polos magnéticos iguais, eles vão se repelir. Os polos magnéticos diferentes, eles vão se atrair. Então, na nossa apostila, até aqui na primeira página, falando sobre eletromagnetismo, dá exemplo aqui, ó, de um homem que pendurou um ímã pelo barbante, e se você perceber, quando ele vai atrair o mesmo polo, o ímã vai para frente, quer dizer, ele está se repelindo. Mas quando ele atrai, e quando ele coloca polos diferentes, o ímã atrai no barbante, tá? Essa é o conceito de polos, tá? Polos positivos, polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes diferentes se atraem, tá? É semelhante à ideia das cargas elétricas, tá? Porque as cargas de mesmos sinais, elas se repeliam, e cargas de sinais diferentes, elas se atraíam, beleza? Mas existe uma diferença entre as cargas elétricas e polos magnéticos. Por quê? Porque as cargas elétricas é possível encontrá-la separadamente, tá? Os elétrons do núcleo, mas os polos não é possível. Não é possível você encontrar o polo sul sem o polo norte. Isso aí é impossível. Vou dar exemplo. É a mesma coisa de você hoje ter uma moeda de R$1 em casa só com uma cara. Vamos supor, de um lado é cara e do outro lado é cara. E aí você vai no banco fazer um depósito com essa moeda. Isso aí não é possível, tá? Porque para a moeda valer, ela tem que ter a cara e tem que ter a coroa aqui no Brasil, tá? Então, os polos magnéticos, nunca você vai encontrar um polo sem o outro, tá? Isso é pela lei da inseparabilidade dos polos, ou seja, eu posso pegar aqui um ímã, aqui norte, sul. Aí se eu pegar esse ímã e quebrar no meio aqui, ó, nessa linha, então quebrei. Então aqui é sul, norte, norte. Repara aqui, ó, que o meio muda, tá? Porque senão vai se repelir, correto? Ó, não pode ser sul-sul, porque tem que ser diferente, correto? Aí se eu for quebrando, ó, quebrei de novo, ó. Eu sei que vocês já entenderam. Aqui vai ser norte, sul, Gente, você pode quebrar até o tamanho de um átomo.
quebrar, ir quebrando o ímã, ir quebrando, dividindo, até o tamanho de um átomo. O próprio átomo vai ter um polo norte e um polo sul. Isso sugere que até os próprios átomos, eles são pequenos ímãs, conhecido até como ímã elementar. Beleza, galera? E vamos falar um pouquinho também do nosso material didático, falando na página 4 sobre o campo eletromagnético. O campo magnético, ele é produzido pelo movimento de cargas elétricas, tá? Como assim? O campo magnético, ele é produzido pelo giro dos elétrons, pelo movimento dos elétrons, tá? E o campo magnético é feito por dois movimentos dos elétrons, tá? Eu vou escrever aqui, é o giro deles em torno de si mesmo, numa espécie de rotação, e o giro deles em torno do núcleo. Então, dois tipos de movimento dos elétrons produz o campo magnético. O giro deles em torno de si mesmo e o giro deles em torno do núcleo, numa espécie de translação, orbitando aí em torno do núcleo. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Ó, imagina o seguinte: eu tenho que usar aqui o núcleo. Então aqui eu vou ter o meu elétron girando, tá? Ó, fazendo órbita e também girando, ó. Girando em torno de si mesmo. Então ele gira no movimento de rotação e ele também gira aqui no movimento de translação. Isso produz o campo magnético, beleza, galera? Isso produz o campo magnético. Só que é o seguinte, quando eu tenho um elétron girando em torno de si mesmo, né, e girando aqui, produzindo esses dois movimentos, eu vou ter um ímã. Eu vou ter aqui um ímã fraco, correto? Um ímã fraco. Mas se eu tenho dois pares de elétrons girando em torno de si mesmo e em volta do núcleo, eu vou ter um ímã mais forte. É só para você entender o conceito. Então, se eu tenho mais elétrons girando em torno de si mesmo e girando em torno do núcleo, eu vou ter um ímã mais forte, tá? Então, os materiais igual o ímã, ele tem essa disposição dos elétrons nesses dois movimentos, correto? Agora, quando eu tenho um elétron girando em torno de si mesmo, em torno do núcleo, fazendo esse movimento, mas o outro elétron da mesma substância que o outro elétron girando o contrário, quer dizer, fazendo um movimento oposto a esse aqui vai cancelar o outro. Então você está entendendo como é que é o movimento, como é que é a estrutura dos materiais que não são magnéticos, que não têm as propriedades do ímã. Os elétrons, eles se anulam. Um gira assim e o outro gira o contrário, então anulando os campos magnéticos entre eles, tá? Então essa é a ideia. Então por isso que a madeira não é. Então você entende como é que é a estrutura, a disposição dos movimentos dos elétrons nesse material, ó, o quadro, beleza? Então, galera,
resumindo, o campo magnético ele é formado pelo movimento das cargas elétricas, beleza? Principalmente aqui, o movimento dos elétrons, e o campo é feito por dois movimentos, o giro, estilo rotação, o movimento do elétron em torno de si mesmo, girando em si mesmo, e o giro em torno do núcleo, translação, beleza? Nos materiais, como o ímã, ele tem os elétrons, eles vão girando no mesmo sentido, beleza? E nos materiais que não são magnéticos, eles giram um contra o outro, um oposto ao outro aí, no sentido oposto, cancelando aí os seus campos, beleza? Galera, falando um pouquinho sobre domínios magnéticos, tá? Domínio magnético é o seguinte, só para você entender o que são domínios magnéticos. A estrutura de um ímã seria desse jeito aqui, ó. Isso aqui são os elétrons, ó. Olha só. Olha o jeito que eles estão. Tem o mesmo sentido, eles estão organizados, beleza? Isso aqui, ele está fortemente magnetizado, essa estrutura aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui, ó, de domínios magnéticos. Domínio magnético. Então, o ímã, a estrutura dele seria assim, ó, organizada. Só que nós temos materiais que não são ímã, mas que eles se sujeitam, eles aceitam ser manipulados por ímã, que é o caso do ferro. Então a estrutura do ferro é desse jeito aqui, ó. Olha como é que é a estrutura dele. Assim, 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 assim. Você pode ver que eles estão, a seta pelo menos estão tudo para a esquerda, né? Dando só aqui um exemplo meu, tá? Então isso aqui seria o ferro. Então assim, tá, daqui a pouco eu explico. E aí eu tenho assim algo que nem uma madeira, ó, que é assim, ó. Então, nesse caso aqui eu posso dizer, ó, isso aqui pode ser um ímã, ó, isso aqui pode ser um ferro, isso aqui pode ser madeira. Galera, é o seguinte, quando eu pego o ímã e aproximo de um ferro, o ímã ele organiza essas estruturas aqui desse jeito. Tá entendendo? Então, o ímã é desse jeito, o ferro é desse, ó, meio desorganizado. Mas quando eu aproximo o ímã, quando eu pego o ímã e aproximo do ferro, o ferro fica desse jeitinho aqui, ó. O ímã organiza, tá? Agora, quando eu pego o ímã e aproximo da madeira, não organiza, tá? Então, aqui, ó, é fortemente magnetizado. Aqui é fracamente magnetizado e aqui é totalmente desorganizado e totalmente desmagnetizado. Beleza? Então eu dei exemplo de 3 materiais, tá? Galera, essa foi a aula introdutória sobre eletromagnetismo, beleza? Vou estar passando alguns exercícios teóricos, espero que você pesquise para responder, tá? Um abraço.